Bom dia a todos, bem-vindos ao segundo dia da primeira Escola de Pesquisadores da Universidade de São Paulo. Eu pedi ao professor Zucoloto, por favor, que desse apenas aqui uma palavrinha de início. Bom dia, pessoal. Um recado muito rápido, principalmente para quem está nos vendo na IPTV. E a gente imagina que sejam muitas pessoas que não tiveram suas inscrições confirmadas e que ainda estão em lista de espera. Então, durante a manhã, alguns de vocês ainda podem receber confirmação, né? Devido a alguma desistência pontual. Quem estiver próximo de São Carlos, por favor, vai ser muito bem-vindo ao último dia do nosso evento. Você que está na IPTV pode mandar perguntas para o nosso palestrante, para os nossos palestrantes desse último dia, através do e-mail bib@ifsc.usp.br, bib@ifsc.usp.br. Então, aguardamos as suas mensagens. Eu, antes do Rui apresentar o nosso palestrante de hoje, gostaria de pessoalmente fazer um agradecimento ao professor Glaucio. O professor Glaucio é nosso professor aqui do Instituto, titular, já foi diretor, vários cargos na política científica brasileira, inclusive recentemente como presidente do CNPq. Vocês podem imaginar que a agenda dele deve ser muito cheia. E assim que nós o contatamos, então, de primeira, assim, de bate-pronto, ele já aceitou o convite, e isso engrandece muito o nosso evento. Obrigado, professor Glaucio, por essa resposta tão rápida, né? E obrigado, Rui, por me deixar dar esses recadinhos aqui. Muito bem. O futuro da universidade e da pesquisa no Brasil, que complementa e que estende o título que estava inicialmente previsto e que tem a ver com o financiamento, obviamente, da pesquisa, mas o novo título vai muito mais além daquilo que estava inicialmente previsto e é, digamos assim, o ênfase desta manhã. O nosso palestrante convidado, como todos sabem, é o professor Dr. Glaucio Oliva, que é, e para quem não sabe, o coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, o CIBFAR, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP e que se encontra sediado aqui no Instituto de Física de São Carlos. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico, sendo igualmente membro da TWAS, the World Academy of Science for the Advancement of Science in Developing Countries, e Fellow da Birkbeck College, da University of London. O nosso palestrante doutorou-se em cristalografia de proteínas pela Universidade de Londres, em 1988, foi diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, em 2010, e, na sequência, presidente desse órgão entre os anos 2011 e 2015. É com muito prazer que eu recebo e que nós recebemos o professor Dr. Glaucio Oliva. Muito bom dia a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Ver essa sala cheia de jovens cientistas olhando para o futuro do desenvolvimento da ciência brasileira, do conhecimento, é absolutamente reconfortante, né? Nós que já temos algumas décadas de luta nesse campo da universidade brasileira, da ciência brasileira, e que muitas vezes, né, em vista das dificuldades, dos tropeços que a gente vai observando da luta pela implantação da ciência no Brasil, às vezes a gente se desanima, mas ver a sala cheia de jovens nos dá uma grande satisfação imaginar e ver que a ciência do Brasil tem um grande futuro, que certamente será construído junto com vocês. Quero iniciar agradecendo ao professor Walter Zucoloto, particularmente parabenizá-lo por essa tarefa, por essa atividade que ele vem desenvolvendo já há muitos anos, de mobilização da nossa comunidade científica em todos os níveis, desde pesquisadores já consolidados, mas principalmente com jovens, sobre a importância da gente conseguir fazer uma ciência de maior impacto
para o Brasil e para o mundo, e ao mesmo tempo aprimorarmos as nossas ferramentas de comunicação dessa ciência. Acho que é um dos grandes desafios, não só da ciência brasileira, mas, enfim, em todas as áreas, né? A comunicação daquilo que a gente faz. Vocês vão ver ao longo dessa apresentação que a percepção pública, particularmente no Brasil, sobre a ciência é muito limitada. E quando eu digo percepção pública, ela se estende à percepção internacional da ciência que nós fazemos no Brasil, mas também a percepção da própria sociedade em relação aos avanços e às contribuições fundamentais para o desenvolvimento nacional que a ciência brasileira tem. E isso reflete a nossa dificuldade, até a nossa falta de qualificação, de competência nas ferramentas de comunicação, que passam certamente pela escrita científica, mas passam também por outras formas de comunicação que nós cientistas temos que fazer com os nossos pares, mas também com o mundo externo, a universidade, com a sociedade. Temos cada vez mais que aprofundar a parceria com uma classe extremamente importante, que é dos jornalistas. Temos aqui o Rui, que coordena a parte de comunicação social do nosso instituto, mas isso é uma tarefa que é fundamental na carreira de todos nós. E o que eu, quando escolhi o título dessa palestra, O Futuro da Universidade e da Pesquisa no Brasil, e não apenas o financiamento da pesquisa, como tinha sido o tema inicialmente proposto pelo Waltencir para essa minha fala, eu queria justamente pontuar o que são os desafios hoje para a consolidação e para o desenvolvimento da ciência no Brasil, que tem componentes que passam pelo financiamento. Hoje a gente vive um momento extremamente grave nesse quesito, mas tem outros componentes que vão além da mera questão financeira, né, para a gente conseguir ter uma ciência de maior qualidade e de maior impacto e relevância para o Brasil e para o mundo, como eu disse anteriormente. Então, eu vou fazer uma apresentação, mas se vocês acharem e tiverem uma pergunta premente no meio da apresentação, acho que não há nenhum problema da gente interromper, mas depois certamente teremos oportunidade de conversar um pouco mais sobre o tema. Eu acho que talvez outros que tenham me antecedido aqui, ou vocês já conheçam alguns desses dados, mas é importante relembrar que a ciência brasileira tem tido avanços extraordinários nas últimas décadas. Talvez para vocês que são mais jovens seja difícil imaginar, mas a ciência brasileira realmente teve uma história muito difícil, né? Em 1950, quando o CNPq foi criado, agência que eu tive a honra de poder dirigir por alguns anos, mas a CAPES também foi criada no mesmo ano, 1951, as duas agências. O Brasil tinha um número de universidades que cabia numa mão, uma única mão, né? Instituições que se chamavam universidades. A verdade, eram em grande parte instituições de ensino superior, na sua maioria tocadas por profissionais liberais, que tinham as suas atividades externas e que também davam aula numa universidade. Tempo integral, por exemplo, nas universidades brasileiras, foi uma atividade que só veio a se consolidar lá avançado na década de 60. Né? Nós não tínhamos praticamente nenhuma inserção nas publicações internacionais naquele período, embora tivéssemos já contribuições importantes em algumas áreas, né? A física é um exemplo disso, com as contribuições de César Lattes e outros físicos, mas em grande parte contribuições feitas no exterior. O CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, foi fundado no retorno de César Lattes ao Brasil, já depois de ter feito as contribuições fundamentais na descoberta do meson pi. Foi fundado pela insistência dele junto ao governo brasileiro, né, para se criar um centro de excelência em uma área do conhecimento que era a física. Então, nós temos aí uma história muito, muito recente. A grande maioria das universidades brasileiras só foi criada depois da década de 70.
E esses dados que eu coloquei em alguns gráficos aqui representam um pouco isso. Isso aqui é o número de grupos de pesquisa registrados no DGP, Diretório de Grupos de Pesquisa, que o CNPq mantém, e que, talvez se eu apontar por aqui, eu não preciso virar de costas, está ótimo, e que mantém esse diretório já há muitos anos, e que em 1993 começou com 4.500 grupos de pesquisa registrados, e que no último censo de 2014 tinha mais de 35 mil grupos de pesquisa, quer dizer, quase um fator 10 num período de 25 anos, basicamente. Né? Aqui no gráfico do meio a gente tem o crescimento do número de publicações da ciência brasileira produzidos com autores assinados em instituições brasileiras. Aqui nós vemos que em 1985, que é onde começa esse gráfico, a ideia é vocês não verem os detalhes dos números, por isso que eles estão feitos pequenininhos, né? Porque não precisa. Assim a gente não perde muito tempo com isso. Mas lá em 1985, contribuímos com menos de 0,5% da produção científica mundial. Menos de 5 mil trabalhos científicos saíram publicados em revistas indexadas no mundo em 1985. Esse número tem crescido extraordinariamente, a gente já está perto de 60 mil publicações por ano, que nos leva hoje a ter aí a 13ª, 14ª posição em termos de publicações no mundo. Já respondemos por 55%, 60% das publicações da América Latina saem do Brasil. Esse crescimento, inclusive, é interessante observar que ele foi quase que constante ao longo do tempo, embora a gente tenha tido muitos solavancos do ponto de vista do financiamento à pesquisa e da sustentabilidade da vida universitária acadêmica no Brasil. Esse salto grande que acontece em torno de 2008 tem muito a ver com um esforço nacional de internacionalização das revistas brasileiras, né? Foi um esforço de colocar revistas nacionais nas bases internacionais, e isso levou a essa contabilização maior de publicações em revistas internacionais, né? O terceiro gráfico aqui à direita é extremamente importante porque ele reflete o número de mestres e doutores formados no Brasil. A pós-graduação sempre foi o grande motor da ciência brasileira, né? A ciência brasileira, ela é, em grande parte, eu diria que na sua maior parte, tocada pela pós-graduação. São os nossos alunos de mestrado, doutorado, e agora, crescentemente, os pós-docs, que têm feito a ciência brasileira acontecer. E, mais uma vez, esse crescimento tem sido marcante ao longo das décadas, né? Desde quando a pós-graduação brasileira iniciou-se. Mais uma vez, é uma ciência muito jovem. A primeira dissertação de mestrado defendida no Brasil foi em 1963. Né? A CAPES só começa a fazer... Esse instituto aqui, que tem, enfim, uma história importante de contribuições, só começa a fazer pós-graduação efetivamente no final da década de 60. Nós temos a avaliação da pós-graduação, só começa a ser feita lá em 1975, quando a CAPES começa a desenvolver uma avaliação e um credenciamento dos programas de pós-graduação. Isso mostra como nós somos jovens nesse quesito. E mesmo assim, no ano de 2015, o Brasil formou perto de 16 mil doutores e perto de 55 mil mestres. Quer dizer, é um número realmente expressivo de recursos humanos sendo formados. Talvez um dos gráficos que nós, na física, né, Voltaire, chamamos de uma transição de fase. Transição de fase acontece quando você muda um regime. Aqui a gente vê como era o regime de crescimento desse gráfico em vermelho e azul aqui, do número de matrículas no ensino superior no Brasil. Quer dizer, você pega ano a ano quantos alunos estão matriculados em universidades, em faculdades, em ensino superior em geral, né? Na sua concepção mais ampla, nos cursos mais curtos, tecnológicos, de 3 anos, ou nos cursos plenos de bacharelado, típicos que a gente conhece, né? Veja que nós vimos aí numa toada de crescimento muito, muito superficial. Isso aqui começa, esse gráfico, lá em meados da década de 80,
e a gente vê que vínhamos crescendo, né, de uma forma muito limitada, mas aqui, na virada do século, essencialmente, a gente tem uma mudança. Né? Aqui tínhamos uma derivada e aqui temos outra derivada completamente diferente. Isso é importantíssimo, um país que quer, tem sonhos, tem expectativas de desenvolvimento, não pode ter, como temos hoje ainda, 8% da nossa população com ensino superior. Menos de 17% ainda dos jovens na idade de 18 a 24 anos, que seria a idade que a gente espera que eles estejam na universidade, estão de fato matriculados em ensino superior. Né? Quando países limítrofes como Argentina, Chile e outros, tem mais de 30% desses jovens em ensino superior. Né? Então nós temos aí um desafio muito grande no que diz respeito a esse quesito, mas aqui a gente observa um crescimento extraordinário. Em 2015 nós tivemos 8.200.000 estudantes matriculados em ensino superior no Brasil. É um dado marcante, esse crescimento teve que vir acompanhado com um aumento da população docente em instituições, foi um crescimento de instituições de ensino superior. Aqui a gente observa o programa Reúne acontecendo, com novos campi espalhados pelo país. Aqui a gente observa o programa ProUni. Aliás, é importante aqui destacar, olha, vermelho e azul são vagas no segmento privado e no segmento público. Ainda temos 75% das vagas de ensino superior do Brasil no segmento privado, que evidentemente teve chance de crescer porque foi dado acesso por outros instrumentos, ProUni, FIES, que criaram condições para que mais brasileiros acedessem ao ensino superior. Qualidade ainda é um problema e acho que a gente precisa se preocupar muito com essa questão. Aqui o ensino público, que também teve um crescimento importante em função dessas políticas que eu mencionei há pouco. Né? Aliás, a rede de institutos federais também acho que é um componente importante nessa história e extremamente importante na minha concepção para o landscape, a paisagem do que é o ensino superior no Brasil. Né? Ela precisa ter mais diversidade e acho que instituições com características diferentes, com missões distintas, são extremamente importantes e válidas para um país com a dimensão e com a diversidade que nós temos e com as diferenças de necessidades regionais que nós temos. Mas, como eu dizia, esse crescimento aqui requer gente. E esse aqui é o número de docentes com doutorado nas instituições universitárias no Brasil, em azul nas universidades públicas, em vermelho nas universidades privadas. Olha que interessante, né, como a gente tem uma inversão. Isso aqui é número absoluto, não é porcentagem. Aqui, só esse pedacinho são universidades públicas, em termos de alunos. Aqui é isso o número de doutores como docentes no ensino superior. Você veja que é bem maior do que no ensino privado, embora aqui cuide de 75% dos alunos. Né? Então, aí há um espaço ainda de aprimoramento no ensino superior privado no Brasil. Mas veja, só de 2005, que é onde começa esse gráfico, a 2013, que são os últimos dados que eu tenho do Censo de Ensino Superior daquele ano, nós saltamos de 35 mil docentes com doutorado em 2005 para mais de 83 mil docentes com doutorado em dedicação exclusiva em universidades públicas. Em geral, esse é o público que faz pesquisa no Brasil. A grande parte da pesquisa brasileira é feita nas universidades e, particularmente, nas universidades públicas, embora você tenha algumas universidades privadas já com centros de pesquisa importantes e que acho que a gente precisa, o país, ter mais desenvolvimento nessa área também. Mas, com isso, a gente observa o desafio que representou para as agências de fomento. Eu costumava contar isso, né, quando a gente fazia as nossas palestras ainda nos tempos do CNPq. Quem é o cliente da agência de fomento? Tipicamente, são os docentes com doutorado, que já têm uma posição e que vão pedir projetos, vão pedir bolsas, vão pedir bolsa de produtividade, vão pedir edital universal. Então, num período de 8 anos, nós mais do que dobramos esse público. Né?
E nós não mais do que dobramos os nossos orçamentos gerais para a ciência no Brasil, né? Então, isso mostra o desafio que isso representa de financiamento. Esse último gráfico aqui é só mostrando um pouco da pós-graduação. A pós-graduação, como eu dizia, ela leva esse crescimento no número de mestres e doutores, que, por sua vez, por termos mestres e doutores trabalhando em nossos laboratórios, nos permite fazer esse crescimento em termos de publicações científicas. Aqui, programas de mestrado e doutorado e mestrado profissional, que passam hoje de 5.500 programas em geral. Embora essa visão parece ser, né, de um céu de brigadeiro, como a gente costuma dizer, céu azul hoje aqui em São Carlos lembra um pouco isso, nós temos enormes, grandes desafios para o futuro, externos e internos à nossa universidade. Crescer, assim como... Apertei um botão que eu não devia aqui. Assim como na adolescência dos nossos filhos, né, passada a infância a essa idade pré-adulta é sempre complexa, porque envolve desafios, você precisa crescer, você precisa aprender, etc. Mas o desafio da maturidade é também muito difícil, né? Muitas vezes a gente já fez aquele trabalho, por exemplo, a ciência brasileira já cresceu muito, se instalou pelo país. Temos hoje centros equipados, espalhados pelo país inteiro, gente qualificada, competência. Crescer foi o grande desafio da minha geração, né? E da que me antecedeu nessa instituição que se chama Universidade Brasileira. Mas o desafio hoje é outro. O desafio da maturidade é fazer uma universidade que importe para o país, de fato, né? E isso implica em fazer uma ciência de mais qualidade do que a gente tem feito e fazer uma ciência de mais impacto e relevância em relação aos problemas com os quais a gente se debruça na universidade. E esses desafios, às vezes, são mais complexos, né, do que apenas o crescimento. Vamos lá. Ok. Consegui travar, mas a gente volta. Ok. Então, como desafios externos, eu vou dividir um pouco essa apresentação nesses dois braços, né? Os desafios externos da ciência brasileira e depois os internos. E o primeiro tem a ver com o tema original dessa palestra, que era o financiamento à pesquisa. O custo financeiro da pesquisa científica tem crescido exponencialmente e os recursos disponíveis são cada vez mais escassos. Isso era o orçamento executado no CNPq nos anos em que eu estive lá. Eu saí do CNPq em fevereiro de 2015, um pouco mais de um ano atrás. E a gente vê que esse aqui é o valor global do orçamento em milhões. E observando aqui, esse orçamento executado em 2014 foi da ordem de 3,3 bilhões de reais. O previsto para 2015, no orçamento que você faz no ano anterior, né, em geral, era de quase 3,5 bilhões. O executado, de fato, em função dos cortes, todo mundo sabe o que aconteceu com a economia brasileira de 2015 para cá. Nós temos uma quebra brutal do financiamento à pesquisa. O CNPq conseguiu executar pouco mais de 2 bilhões e 200 no ano de 2015, portanto, muito menos do que era a previsão orçamentária inicial. Mas, mesmo assim, olhando só o ano de 2014, né, se nós fizéssemos aqui uma conta fácil, entra no site do Banco Central, ele tem lá um sistema para você calcular índice de inflação entre quaisquer períodos da história. Você coloca duas datas e ele calcula. Então, se eu coloco aqui 2002 a 2014, em 2002, o orçamento do CNPq era de 632 milhões de reais. Em 2014,
né, quanto ele seria se fosse o crescimento só pela inflação. Se a inflação era de 150,37%, o orçamento dele deveria ser 1,5 bilhões, o orçamento executado foi de 3,3 bilhões, ou seja, 3.300 milhões. Logo, nós crescemos 2,1 vezes além da inflação, e mesmo assim, a demanda era completamente ainda não atendida. Nós estamos atendendo no CNPq menos de 20% da demanda bruta, né, com 3,3 bilhões de reais investidos. Veja que esse fenômeno acontece em todas as agências de fomento. Aqui eu vejo a FAPESP. O orçamento da FAPESP em 2002 era 419 milhões, em 2014 foi 1,2 bilhões. Se olhasse só pela inflação, isso corresponderia a 1 bilhão, e mesmo assim ela cresceu acima da inflação do seu investimento. Mas aqui era um exemplo, que eu me dizia, da demanda, né? Isso nos tempos ainda que o orçamento era 3,3 bilhões. Isso aqui é o número de projetos apresentados no edital universal. É um exemplo, né? Edital universal é uma chamada pública, acontece uma vez por ano, 3 faixas, para, enfim, financiamento em todas as áreas do conhecimento, não induzida, não tem áreas preferenciais, é apenas demanda, e depois, né, você tem comitês, 48 comitês de assessoramento do CNPq, que julgam, classificam e distribuem os recursos. Isso aqui é demanda bruta, isso daqui é demanda atendida, em vermelho. E a gente observa que a demanda atendida foi crescendo, tínhamos lá 5.500 projetos, em número de projetos, isso aqui não é em volume de recursos, não é? Aqui operamos aqui algumas modificações, estabelecendo faixas, limites por faixas de idade, de tempo de doutoramento, etc., para dar mais acesso ao pessoal mais jovem. Mas mesmo assim, olha, nós estávamos operando com um limite ainda muito abaixo do que era a demanda. Aqui é demanda bruta. A demanda qualificada era da ordem de 2/3 da demanda bruta. Quer dizer, só 1/3 dos projetos são realmente muito ruins. 2/3 mereciam financiamento, e a gente consegue, no máximo, financiar 1/3 desses projetos em algumas faixas, em outras muito menos do que isso. Aqui eu citava, né, eu já citei um pouco isso, a evolução dos demandantes por recursos, o número de doutores, né? Então, o custo financeiro da ciência cresce. Você hoje não faz mais a ciência como a gente conseguia fazer no passado. Por exemplo, esse instituto aqui nasce com muita qualidade, excelência, porque tinha alguns laboratórios de infraestrutura fundamental que faziam a gente conseguir sobreviver. Nós tínhamos uma oficina mecânica no qual todos os equipamentos que a gente usava aqui dentro eram feitos na oficina mecânica, com qualidade, né? Uma oficina de precisão que construía qualquer tipo de equipamento. Tínhamos um laboratório de instrumentação eletrônica que também nos fazia qualquer sistema de detecção e consertava qualquer aparelho. Então, vivíamos aqui sem praticamente depender de importação de equipamento, o que é hoje impossível. Você não fala que vai fazer uma medida espectrofotométrica se não tiver um espectrofotômetro dentro da sua sala, se você não tiver um PCR para fazer uma amplificação de um gene, se não tiver um cromatógrafo de alta pressão para purificar uma proteína, né, ou lasers de alta potência para você poder fazer um desenvolvimento em ótica. Então, a pesquisa aumentou o custo. Materiais de consumo, enfim, e isso, além de ter o crescimento natural da ciência, isso traz desafios novos. Desafios para conseguir esses recursos e, principalmente, desafios para justificar os investimentos diante da sociedade, né, num país com grandes dificuldades e grandes necessidades, desde a educação básica até questões mais fundamentais da sociedade brasileira, como saneamento básico, acesso à saúde, não é? Transporte, segurança, são questões que competem por recursos com a ciência, e se temos um crescimento no valor intrínseco que você precisa para fazer um laboratório, isso precisa ser traduzido também em benefícios para a sociedade, senão esse contrato social entre sociedade e ciência acaba, né? Quebra. Bom, se por um lado temos essa necessidade de mais recursos, né? Por outro lado, essa é a segunda questão, a percepção da ciência.
A classe política e as empresas que decidem pelo financiamento público e privado da ciência clamam por radical engajamento em inovação e patentes, mantendo a visão enviesada de que a ciência brasileira somente está interessada em papers. Isso vai ser o cotidiano da vida de vocês como cientistas. Ah, mas vocês só estão interessados em fazer seus papers, vocês não se preocupam com os problemas do Brasil. O Brasil está precisando de mais inovação e vocês estão estudando o comportamento da mosca andando dentro de um tubo de ensaio. Não é? Então, havia essa crítica à ciência básica, que é uma crítica absolutamente enviesada, quando as pessoas não percebem que você precisa ter um ecossistema da criação do conhecimento, da criação e da apropriação do conhecimento. Né? Mas essa é a realidade, há esta percepção da sociedade, e ela tem componentes de ambas as partes. Acho que tem componentes graves dentro da própria universidade, assim como tem componentes graves externos a ela, nessa construção desse discurso de que temos um pouco engajamento no desenvolvimento do país. A verdade é que os fatos o confirmam. Os avanços da inovação no Brasil são pífios. Né? No mesmo período em que a gente observava crescimentos marcantes no investimento da ciência brasileira, no aumento no número de mestres e doutores, no crescimento dos orçamentos do Brasil, aí nos anos 2002, 2010, olha o que acontecia com a balança comercial nos setores da economia chamados de média alta e alta densidade tecnológica. Dentro da Classificação Nacional das Atividades Econômicas, CNAE, você tem 5 segmentos que são chamados de média alta e alta densidade tecnológica. Segmentos da economia que precisam de tecnologia para se desenvolver. Então, o setor farmacêutico, tecnologia da informação e comunicação, complexo industrial da saúde, setor químico, excluído já os farmacêuticos, e máquinas e equipamentos. E em todos eles, só nesse período, o aprofundamento foi enorme. De 2010 para cá, isso só piorou. Hoje, o nosso déficit nesses 5 setores passa dos 100 bilhões de dólares por ano de déficit. Ou seja, o quanto a gente importa e o quanto a gente exporta nesses segmentos. Então, estamos aumentando os investimentos sistematicamente nesse período. Hoje a gente já observa um decréscimo no investimento da ciência e tecnologia, mas nesse período estávamos crescendo bastante e, ao mesmo tempo, aprofundando a nossa dependência tecnológica com o mundo. Outro indicador que machuca quando a gente olha, né? Esse aqui é a evolução dos depósitos de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que a gente divide, tipicamente, todos os países fazem isso. Né? Eles olham o número total de patentes que são depositadas, mas depois dividem essas patentes entre aquelas que são solicitadas por residentes no país, Brasil, e por aquelas patentes que são solicitadas por residentes no exterior. Quando eu falo residentes, em geral são empresas internacionais que vêm e fazem o registro de suas patentes para que possam ter prioridade por um período nas suas invenções, nas suas inovações, está certo? Então, a gente primeiro observa que as patentes não residentes são muito maiores do que as de residentes no Brasil. Mas mais preocupante do que isso é observar o que acontece com o número absoluto de patentes feitas por residentes. Quer dizer, num período de 98 até 2011, e esses números não têm mudado drasticamente, tem melhorado um pouco, mas pouco, nós praticamente não crescemos. Quer dizer, quando a gente pensa nessa comparação com as publicações, aí o pessoal fala, está vendo? A universidade não está fazendo patentes. Mas será que é isso mesmo? Será que é a universidade que não está fazendo patentes? Eu gosto de... bom, isso aqui é quando a gente compara com o resto do mundo, né? Os números são realmente extraordinários. Você olha Japão, 400 mil patentes por ano, o escritório europeu, que passa de 150 mil patentes por ano, esse verdão escuro aqui é Estados Unidos, né, que também está dessa ordem, 400, 500 mil patentes por ano, a China, que tem crescido brutalmente, a Coreia do Sul, só que são um conjunto de países, não estão todos aqui representados, é claro, mas botamos o Brasil aqui em cima, que fica nessa faixinha aqui, parece que é só o contorno do gráfico, né, mais escuro para mostrar onde está o limite.
Então, temos, de fato, um problema aí. Outro índice importante, da mesma forma que a gente tem o ranking das publicações, há uma organização internacional que procura observar os vários componentes do que se chama inovação. Tem aí componente comercial, tem aí o componente de competitividade, tem o componente de facilidades que o país oferece para que o seu sistema de inovação floresça, facilidade de criar uma empresa, de fechar uma empresa, as dificuldades burocráticas de importação e exportação, tudo isso entra dentro desse conjunto de fatores que definem o índice global de inovação. E esse índice vem sendo feito há vários anos, né? Nós estamos na posição 64 em 2013, melhoramos um pouco em 2014, caímos bastante em 2015, e essa situação, em geral, sai esses índices por outubro, então em breve a gente deve ter um novo índice para 2016. Mas mostramos aí que temos problemas, né? E aí, a nossa prática nacional é procurar culpados. Quem é o culpado? O culpado é sempre o outro, né? De quem é a culpa de que esse problema da inovação? É das universidades, é das empresas, é dos gestores das universidades, dos pesquisadores, do governo, das agências, dos políticos, enfim. Acho que às vezes a gente fica preocupado em dizer, nós na universidade, não, a culpa é da empresa, que nunca investe. As empresas falam, não, a culpa é da universidade, que só se preocupa em fazer seus papers para fazer a sua carreira acadêmica. Não é? Então, fica essa mania de ficar culpando um ao outro, e a gente esquece que o problema é nosso. Não ter inovação não é apenas ruim para as empresas que ganham menos dinheiro, é ruim para o país. Nós estamos aqui nesta universidade hoje que por anos, na verdade por décadas, se orgulhava de ter autonomia financeira garantida pela Constituição do Estado, que dá uma fatia da arrecadação de impostos como sendo a sua fonte de recursos, né? Então, entre governo ou sai governo, 5,021% da arrecadação do ICMS é da Universidade de São Paulo. Não importa qual governo. E isso foi ótimo nos anos de crescimento, mas a gente está observando nos últimos 2 anos, com essa crise econômica que o país vive, que isso é muito grave. Então, não ter uma economia sólida, forte, competitiva, crescendo, é ruim para o empresário, mas é ruim para nós, é ruim para os nossos filhos que não vão ter emprego, é ruim para os nossos familiares que também vivem hoje a crise do desemprego. Então, é um problema para o país. Não dá para dizer de quem é a culpa. Nós temos que juntarmos para tentar resolver essa questão. E cabe boa parte dessa questão, de fato, a nós, universidades. Essas são as críticas comuns que se faz à ciência brasileira, né? Que ela não se interessa por inovação e patentes, que só está interessada em publicações científicas, que os pesquisadores brasileiros deveriam se dedicar mais à produção de patentes e menos às publicações, que os docentes pesquisadores que interagem com a indústria deixam de fazer ciência e de publicar. Isso são mitos que se costuma fazer em relação à ciência brasileira. Que as universidades e agências que estimulam seus pesquisadores a interagir com empresas prejudicam o seu engajamento em pesquisa básica, que a avaliação dos pesquisadores pelas universidades e agências levam em conta apenas a produção de papers, que nós gastamos muito e produzimos pouco. Isso tudo são críticas comuns que se ouve à ciência brasileira. Bom, eu vou especificamente gastar 2 minutinhos para discutir essa questão das patentes e mostrar que, na verdade, é uma visão hoje incorreta para o Brasil, né? Essa de que os pesquisadores não ligam para patentes. Esse é uma comparação importante que eu acho, com os Estados Unidos. Eu peguei o United States Patent and Trade Office, USPTO, e aqui nós estamos olhando a porcentagem de patentes concedidas pelo USPTO a universidades americanas em relação ao total de patentes concedidas a residentes. Claro que se são concedidas às universidades, estão dentro das patentes de residentes. Mas vamos ver qual é a porcentagem dessas patentes a universidades americanas dentro do global de patentes concedidas a residentes americanos, empresas e inventores individuais. Veja que lá na década de 60, começo da década de 70, esse número era inferior a 0,5%.
Aqui tem uma decisão governamental, na verdade, do Congresso americano importante, foi uma lei de inovação, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, chamado Bayh-Dole Act, em que eles dão muita abertura e transparência para que pesquisadores universitários e instituições públicas pudessem ter patentes, participar de empresas, fazer inovação de uma forma muito fluida. Então, isso é garantido por lei nos Estados Unidos. E a intenção era isso, havia uma preocupação já aqui, eu estou falando em 1981, de que a universidade pudesse ter mais fluência do conhecimento ali gerado para a economia americana, né? Veja que isso melhorou. A partir daqui você começa a ter um crescimento contínuo no número de patentes depositadas por universidades americanas. Mas isso chega a um platô. Se nós estamos aqui em 3,5%, 4% já nos últimos mais de 15 anos nesse patamar. 3,5% a 4% das patentes concedidas a residentes vêm de universidades. Pego a lista das 500 maiores depositantes de patentes nos Estados Unidos e vou ver em que posição aparecem as universidades americanas. A primeira a aparecer está na posição 52, a Universidade da Califórnia, o sistema inteiro. San Diego, São Francisco, Los Angeles, Davis, Santa Bárbara, todas as 8 instituições, ou talvez sejam mais até hoje, né, que compõem esse sistema, todas elas juntas, posição 52. O poderoso MIT está na posição só 110 em número de patentes, no ranking dos maiores depositantes de patentes dos Estados Unidos. E assim vai, Stanford, Texas, Caltech. A última que aparece na lista lá, não é a última, acho que tinha mais algumas para baixo, mas eu parei na 10ª, na posição 359, Universidade da Pensilvânia. E aí a gente veio olhar para o Brasil, né? Enquanto eu estava no CNPq, tinha um pouco mais de acesso a essas informações, e numa parceria com o INPI nós fizemos esse levantamento, e de 2000 a 2012, olha como cresceu a porcentagem das patentes depositadas por residentes que são de titularidade de universidades e institutos de pesquisa. Aliás, aqui merece um pequeno comentário. Esse era o gráfico, veja aqui o título dele, patentes concedidas pelo USPTO. Aqui eu não consigo fazer esse dado no Brasil de patentes concedidas, porque demora 12 anos para conceder uma patente, então é muito complicado. Aí a gente faz as contas de patentes depositadas, né? Que tem uma distância infinita. Todo mundo aqui que já mandou um paper para publicar sabe a diferença do que é você ter um paper submetido e ter um paper aceito, né? Aqui são todos papers submetidos, patentes submetidas. E um pouquinho mais simples, porque para submeter a patente você paga R$500. E ninguém olha, não tem um editor que olha assim e fala assim, não à primeira olhada eu acho que esse trabalho não se encaixa no escopo da revista ou dos nossos leitores. Não, isso acontece muitas vezes com os nossos papers. Hoje, várias revistas adotam esse procedimento. Você não manda o paper. Mas, essa semana, nós estávamos lá no laboratório e queríamos mandar um trabalho para uma revista do Grupo Cell. E lá, é claro, você manda um sumário de 2 páginas e o editor olha e vê se aquele trabalho pode ser do interesse e vai te responder em 2 semanas se é do interesse ou não da revista. Depois a gente submete o trabalho. Aqui não. Em NPI você manda e está lá dentro da prateleira, daqui a 12 anos, quem sabe, você vai ter uma resposta sobre a sua patente. Mas vamos olhar para esses números, né? Que são os que tem hoje disponíveis. Lá em 2000 nós estávamos em 5%, e em 2012 já passamos de 20% das patentes depositadas por residentes no Brasil, oriundas de universidades e institutos de pesquisa, em termos de titularidade. Pego agora não as 500 principais, eu pego as 10 principais instituições depositantes de patentes no Brasil. Esse número do esquerdo é um número absoluto, não é um número na posição. Nesse período aqui, 2003, 2012, somei todas. A primeira é Petrobras, depois já é Unicamp, USP, Federal, etc. Mas dentre as 10, 7 são instituições acadêmicas ou universidades, né? Unicamp, USP, Federal de Minas Gerais, FAPESP, que faz questão de participar de patentes,
e, portanto, é titular de muitas delas, Federal do Rio Grande do Sul, Quinem e Federal do Paraná. Olha lá. 3 são de empresas, Petrobras, Semeato e Whirlpool. Então, veja, nós temos aí uma distorção. Se nos Estados Unidos menos de 4% das patentes são de universidades, no Brasil já passa de 20%. Não é? E isso é um problema grave. Né? Eu estou falando aqui até de patentes depositadas. O segundo indicador que deveria ser mais importante, que é o de patentes concedidas, e, na verdade, o indicador mais importante da inovação é de patentes licenciadas, quer dizer, de alguém que de fato se interessou por aquela inovação e resolveu levar aquilo para virar um produto. Né? Mas o que eu ia comentar é que essa quantidade de patentes registradas no Lattes por ano, o Lattes tem lá agora, né, depois que a gente remexeu na estrutura do Lattes lá em 2012, nós colocamos uma aba dedicada só ao tema inovação. Você entra no Lattes, tem uma aba, aquelas orelhinhas lá em cima, que diz inovação. E dentro delas, patentes e marcas você pode registrar. E a gente observa um crescimento extraordinário aqui, a partir da meados da década de 90, que cresce até um pouco na mesma taxa com que crescem as publicações brasileiras. A taxa de patentes registradas nos Lattes, né? E o que eu costumo dizer, e que isso é importante comentar, é que a produção de patentes, ela não traz prejuízo à produção científica. Ao contrário, né? Aqui eu olho o número total de patentes registradas no currículo Lattes e quantas delas são registradas por bolsistas de produtividade. É só um indicador dentro do CNPq. Né? Mas boa parte, eu tenho 16 mil bolsistas de produtividade no Brasil hoje, pouco menos que isso, 15 mil e poucos. E temos, talvez, uns 4 milhões e meio de currículos na base Lattes. Então, a porcentagem de bolsistas de produtividade dentro da base inteira é muito menor. Mas esses mesmos 15 mil pesquisadores respondem por mais de 40% em alguns anos, né, das patentes registradas no Lattes. Portanto, elas vêm predominantemente dos pesquisadores que são aqueles, em princípio, mais avaliados nesse sentido. E mais do que isso, nós somos cientistas, eu acho importante olhar para dados. Né? Vai para a literatura primeiro. E aqui você pode entrar na literatura e procurar por patentes e universidades. E aqui eu só peguei alguns papers, com algumas frases no último parágrafo desses papers, que são as conclusões. Né? Organizations involved in technological commercialization tend to have higher publication rates than those who are not. Pô, faz o maior sentido, né? Se eu sou empresário e vou procurar alguém para fazer uma parceria, para fazer uma patente, ou comercializar uma patente, eu vou querer a pior departamento? Não, eu quero o melhor cientista. E como é que eu sei que o cara é o melhor cientista? É o cara que publica mais. Então, há correlação absolutamente direta entre a eficácia na produção de patentes e a capacidade de fazer ciência de qualidade das instituições e dos pesquisadores. Né? É isso que está sendo dito aqui. Né? Esses dois notaram um substantial overlap between universities which are centers of excellence in research and those with the highest number of formal contracts with biotechnology firms. São centros de excelência que têm o maior número de contratos com empresas. Esse cara, em 2007, encontrou que significant economies of scope between quality-adjusted life science patent and publication output, suggesting that there are synergies between these two activities at the university level. Science, patent and publication output, nas ciências da vida. Né? E aí vai, todos eles aqui, our analysis, esse aqui de 2006, reveals that inventors publish significantly more. Moreover, no empirical evidence was found for the skewing problem. Skewing problem era aquele chamado, né, que o indivíduo que se dedica agora a fazer coisas com a indústria para de fazer ciência e de publicação. E eles mostraram que absolutamente não existe isso. Né? These findings not only suggest that the coexistence of both activities
they may actually reinforce each other. E aqui ficam as referências, essa apresentação vai ser disponibilizada, né, Mara? E ficam aí as referências completas para quem quiser depois ir atrás desses papers. Bom, então vimos que nas universidades a gente tem feito até mais patente do que devia. A qualidade dessas patentes é um problema a ser discutido. Mas temos feito até mais patentes do que devíamos em termos de porcentagem de patentes no nosso país. O que acontece com a inovação das empresas? Isso não significa que o problema não é nosso, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, certo? A inovação nas empresas. Aqui é a porcentagem de investimento de empresas e governo em diferentes países, em porcentagem do PIB. E vocês veem que azul é empresa e amarelo é governo. De governo, o Brasil até que não é tão diferente de outros países. Olha, o 0,54 do Brasil, esses dados são de 2010, 2011. Um pouco antigos já, né? Mas, enfim, refletem um pouco a história. A história mais recente não dá para comparar. Brasil 2015, 2016 é incomparável com o que a gente tinha durante uma década ao longo do início desse século em termos de investimentos. Então, acho que a gente precisa, daqui a uns anos, esquecer esse recap, que acho que a gente está passando por esses 2 anos de incertezas, e ver quando a gente conseguir retomar onde a gente vai estar, certo? Mas aqui era 0,54% do PIB brasileiro e, olha, igual o Japão. Mas olha que diferença da barrinha do Japão, mais de 2,5%, 2,6% do seu PIB investido por empresas em pesquisa e desenvolvimento, né? Isso é uma diferença muito grande. Outro problema, pesquisadores por milhão de habitantes. Eu estava dizendo que o Brasil faz 16 mil doutores, 55 mil mestres por ano, parece muito. Mas onde nós estamos ainda em número de pesquisadores por milhão de habitantes? Ainda estamos abaixo da média mundial. Outra vez, esse dado é antigo, 2007, mas ele não melhorou o suficiente para nos fazer passar da média mundial ainda, né, em número de pesquisadores por milhão de habitantes. Aonde estão os nossos doutores? Tem um livro muito bacana, um trabalho que vem sendo feito pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, CGE. É um calhamaço de 2 centenas de páginas, pelo menos, chamado Doutores 2010. E agora, na SBPC, em Porto Seguro, em julho, eles lançaram o update desse livro para o Doutores 2015. É muito bom isso no Brasil, porque o fato de ter toda a pós-graduação controlada e acompanhada pela CAPES, significa que a gente sabe dizer cada CPF de cada doutor formado 100% ao longo de todos os anos. E como você tem no Ministério do Trabalho e Emprego um registro nacional de emprego, você sabe, né, para cada CPF do indivíduo que está empregado, se estiver empregado formalmente, nós podemos cruzar esses 2 CPFs e buscar onde estão esses doutores, né? E feito esse trabalho, ou seja, olhando todos os doutores titulados no Brasil, todos, era mais de 85 mil nesse caso, entre 96 e 2006, e que estavam empregados no ano de 2008, por seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E esse pedação da pizza aqui é educação, 77% dos doutores vão para a educação. Ou seja, estão nas próprias universidades. Outros 11% estão na administração pública. Outros 4% estão nas atividades profissionais em ciência e tecnologia. Isso aqui é basicamente institutos de pesquisa, tipo Butantan, Embrapa. Não é? Mas na hora que a gente vai para as atividades econômicas, digamos, de produção e de sustentação da economia brasileira, construção civil, informática e comunicação, atividades administrativas, comércio e agricultura, veja esses números, 0,4, 0,3, 0,2, 0,2, 0,2, 0,4%. Ou seja, nossos doutores não estão nos segmentos da economia. Eu olho isso para os Estados Unidos, em que mais de 50% dos doutores vão para fora das atividades acadêmicas de educação, né? Então, nós temos aí um problema. Quando a gente diz que o problema é da empresa que não investe, é verdade. Mas nós vamos ver que o problema também é nosso de não prepararmos os nossos jovens mestres e doutores para um mundo não acadêmico. Tá certo? O que a gente faz com o seu melhor aluno de iniciação científica?
Você fala assim, não vai para a empresa não, fica aqui fazer o mestrado comigo. E na hora que ele termina o mestrado, você fala assim, não, eu gostaria de abrir uma empresa, professor. Não faz isso não, a gente tem aqui o projeto de doutorado, você já publicou bem. E aí você vai segurando seus melhores alunos. É natural, é uma certa competição, mas a gente precisa ter uma visão um pouco mais aberta, especialmente agora, em que a economia está fraca, em que não tem mais vagas fáceis para você fazer concurso hoje em universidades, porque o grande ciclo de crescimento está, por um tempo, parado, provavelmente, de expansão das universidades. As universidades privadas, com o caimento da economia, com a redução de FIES e de ProUni, estão perdendo alunos, né? A evasão aumenta, porque o aluno não tem dinheiro para pagar a mensalidade, com isso as universidades despedem os seus professores, e quem ela despede primeiro? Os doutores, porque custam mais caro. Não é? Então, nós temos um cenário aí, um landscape, né? Que parece preocupante. Então, o que nós temos que fazer com 16 mil doutores formados por ano? Nós temos que dar perspectivas para esses jovens doutores de uma vida profissional, produtiva, acadêmica, importante, não só acadêmica, mas importante para o país, que pode ser dentro da universidade, dentro da academia, dentro do ensino superior, mas que pode também ser dentro da sua própria empresa, dentro de uma grande empresa, se a gente conseguir ter um mindset, uma preparação mental e cultural dos nossos alunos e dos nossos pesquisadores para essa atividade. Quando eu digo que a gente tem que se preocupar com esse problema, né, eu costumo mostrar esta foto, que eu costumo dizer é a entrada, parece a entrada do Pacaembu, do velho Pacaembu, da rua de cima ali, quando a gente ia assistir um jogo do Corinthians. Sempre lotado, cheio de gente querendo entrar. Mas se você olha, isso aqui saiu no Globo, uma reportagem já há vários anos atrás, que diz o seguinte: candidatos entram em universidade para fazer exame de seleção para doutorado em Wuhan, na China. Isso aqui é a fila de ingresso para o exame de doutorado, numa universidade que nem é a maior universidade chinesa. É uma ótima universidade, uma boa universidade chinesa, mas não é a maior. E nem a classificada como melhor. Então, esses são os caras com quem a gente está competindo no mundo. Não é? Portanto, nós não podemos agora, no país, puxar um freio de mão, dar um cavalo de pau e dizer, não, agora nós precisamos parar de fazer doutor, eu preciso fazer técnico de nível médio para poder atender as empresas. Nada disso, meu irmão. Nós temos mesmo que continuar investindo muito na formação e qualificação dos nossos mestres e doutores, porém, numa estrutura e numa formação que dê a eles mais perspectiva, mais capacidade, mais instrumentos próprios para ir atrás do mundo, ir atrás do mercado de trabalho e dar sua contribuição ao desenvolvimento do país, que o país tanto precisa. E todo mundo aqui já ouviu essa história, mas eu vou repetir. Quanto tempo eu não tenho? Mais nada, né? Eu já devia ter parado. 5, 10 minutinhos, né? Tá bom. Nós já temos no Brasil os exemplos de sucesso de como transformar conhecimento em riqueza. E um exemplo, hoje está meio por baixo da história, mas não em função dos seus técnicos, mas em função dos seus gestores, né? Porque se fosse em função dos seus técnicos, nós estaríamos talvez, né, ainda muito melhores do que estamos no segmento de óleo e gás. Mas a Petrobras, criada lá perto da época que foi criado o CNPq, até meados da década de 70, era uma empresa traço no cenário mundial de petróleo e gás. Ninguém ouvia falar de Petrobras em produção de petróleo. No Brasil, particularmente, também não. Quem saía como eu, como nós, que éramos mais jovens aqui, pela rua, você só via Posto Esso, Shell, Texaco, que eram as 7 grandes irmãs, né, as grandes produtoras de petróleo no mundo. Petrobras não existia. Foi quando a Petrobras resolve criar o seu centro de pesquisa, o CEIPES, e bota esse centro de pesquisa dentro do campus da UFRJ, do lado da COP, né, que é um grande programa de engenharia, talvez um dos melhores programas de pós-graduação em engenharia no país. E foi nessa proximidade, nutrindo-se dos engenheiros, fazendo projetos em parceria com as universidades, criando inovação, que ano a ano, 77, 79, 83, 85, isso aqui é a profundidade de perfuração de poços pela Petrobras. 2007, furou o poço de Tupi. São 7 quilômetros. São 2 quilômetros de água
e depois mais 5 quilômetros de rocha para achar petróleo lá embaixo, né? E pior, a gente quando fala que acha petróleo, você acha que você fura assim e acha um tancão cheio de óleo lá. Nada disso. É uma rocha intricada, com óleo lá dentro daquela rocha, você precisa extrair aquilo da rocha. Quer dizer, é uma coisa complexa, uma atividade a temperaturas baixíssimas, aquilo lá está praticamente sólido. E você precisa injetar coisas para fazer aquele petróleo sair desse imbricamento no meio da rocha. Isso é muita tecnologia, e é tecnologia que levou o Brasil a ser o primeiro país, em termos de tecnologia, para perfuração em águas profundas no mundo. Antes era British Petroleum, porque perfurava no Mar do Norte, mas depois do pré-sal, passou a ser Brasil. Outro exemplo que a gente às vezes não imagina que pudesse acontecer no Brasil, né? Lá no final da Segunda Guerra Mundial, a nossa Força Aérea, que tinha visto o que aconteceu na Itália, onde ela foi lutar com aviões, né? Aviões decidindo basicamente a Segunda Guerra Mundial, dizendo, bom, voltaram ao Brasil, dizendo, nós precisamos ter uma indústria aeronáutica no Brasil. Tinha um major da aeronáutica que estava fazendo doutorado no MIT, Departamento de Engenharia Aeronáutica lá. Aí o comandante da Força Aérea Brasileira foi para os Estados Unidos, foi visitar e falou, olha, nós queremos ter uma indústria no Brasil. E os caras, esse camarada aqui, que era o chefe do departamento, falou assim, você quer fazer uma indústria? Então faz o seguinte, primeiro, crie uma grande escola para formar engenheiros. E depois você pensa em fazer uma indústria. E assim os caras fizeram. Eles trouxeram 8 professores do MIT, criaram o ITA, né? Isso aí já em meados da década de 50, começo da década de 50, e depois o DCTA, dentro da própria aeronáutica, e não teve dúvida, essa aqui virou a melhor escola de engenharia do Brasil por muitos anos, e foi do outro lado da cerca, com meados da década de 60, nasce a Embraer, primeiro fazendo aviãozinho para jogar agrotóxico em cima de plantações, para fazer aplicações da agricultura, depois fazendo um aviãozinho um pouco maior que caía doidado, que era o Bandeirante, mas foi fazendo isso que transformou, e essa proximidade de ter uma excelente escola de engenheiros associada a uma empresa, né, que fez com que a gente tivesse hoje uma empresa que é a terceira maior produtora de aviões de grande porte no Brasil. Né? Do mundo, desculpa. A terceira, depois da Boeing e Airbus, é a Embraer. Já passou a Bombardier, a canadense, já há algum tempo. Não é? E talvez o exemplo mais marcante é o da Embrapa. Não é? Lá em 1950 e poucos, quando o CNPq foi criado, o Brasil tinha 85% dos brasileiros vivendo no campo. Todos nós aqui, na maioria, temos algum parente mais velho que era agricultor ou trabalhava na agricultura. Os meus, ambos, avós eram agricultores e ambos analfabetos. Não é? E o Brasil, com 85% de sua força de trabalho no campo, não conseguia alimentar o Brasil inteiro. O Brasil era importador de alguns alimentos. O Brasil, em 1951, estava na relação, né, do USAID, a agência de auxílio, né, de caridade americana para países pobres. Nós estávamos na lista de recebimento de leite em pó. No Brasil, na década de 50, vez por outra, aportava um navio americano no Nordeste, gostavam muito de dia Natal, às vezes Rio de Janeiro, às vezes São Paulo, com alguns contêineres de leite em pó para ser distribuído para populações carentes. Né? Então, nós não conseguimos alimentar o Brasil. Hoje, nós temos menos de 15% da população brasileira no campo, e o Brasil é um grande celeiro do mundo. Quer dizer, a nossa força de trabalho nacional caiu de 85% para 15% no campo, e mesmo assim nós estouramos em produção agrícola. Botando soja, que antes só crescia no Rio Grande do Sul, na década de 70, porque era frio, e em qualquer lugar do país, cana-de-açúcar, milho, enfim, adaptação a fazer uma agricultura que não existia no mundo, agricultura tropical. Não é? Foi na associação de grandes escolas de agronomia com uma grande empresa que fez com que o Brasil seja hoje líder mundial de pesquisa e desenvolvimento em agricultura tropical. E veja que interessante, o Brasil tem 9% dos artigos científicos do mundo em agricultura transdisciplinar. Esse crescimento, esse crescimento do nosso agronegócio está intrinsecamente associado à nossa capacidade de fazer pesquisa nessa área. É completamente diferente fazer agricultura num país temperado, em que durante 3 meses por ano tudo congela,
e tudo quanto é praga, morre, não é? Mosquito, e depois você termina aquela geleira, aliás é ótimo, porque enquanto chove a água não escorre, porque acumula como gelo, mas na hora que esquenta, esquenta tudo de uma vez, molha o chão, não tem bicho nenhum, porque todo mundo morreu durante a baixa temperatura, e aí você planta e dali a 6 meses está colhendo um monte. Isso é agricultura temperada. E é completamente diferente fazer agricultura no Brasil, em que você tem períodos de seca, períodos de chuva, tem sol quente o ano inteiro, os mosquitos e pragas da agricultura felizes, os fungos felizes para crescer com tanta umidade nas regiões norte, por exemplo, mais para o sul também. Então, enfim, é completamente diferente você fazer uma agricultura tropical. E teve que ter muita ciência para fazer isso, e foi a universidade, junto com a Embrapa, que fizeram essa transformação. Eu faço essa comparação. Você entra no ranking de produção científica do ISI. Geral, todas as áreas do conhecimento. Insights. Primeiro, Estados Unidos. Número de Web of Science Documents por ano. Isso aqui foi em 2014, 2015. Olha aqui, citações. E aí vai. O Brasil está lá, 14º. 325 mil documentos Web of Science. Nesse período. Total. Agora eu faço a mesma pergunta no Insights, colocando como filtro Agricultural Sciences. Onde aparece o Brasil? Segundo. Não é? Mainland China aparece só em terceiro. E há total correlação entre a qualidade da ciência que se faz num país e as suas competências e capacidades econômicas. Veja aqui, por exemplo, o que acontece na China. O que são essas porcentagens? É a porcentagem que esse país responde sobre a produção mundial da ciência naquela área. Então, por exemplo, se eu estou olhando aqui a China, 24,5% de todos os papers em ciência dos materiais que são publicados no mundo saem da China. 20% dos papers em química saem da China. Áreas que hoje, se você tem que importar alguma coisa, algum fármaco, em grande parte ou eles vêm da Índia ou vêm da China. Olha a Índia aqui, 6,4% da produção científica mundial em química vem da Índia. É a maior, a gente lista aqui pelas maiores de cada país, né? Veja o Brasil. 8,8% da produção científica. Quando eu dizia que o Brasil contribui com 2,7% da ciência mundial, de todos os papers, em agricultura é quase 9%. Né? Então, são as áreas nossas de maior produção científica e são as áreas nossas de maior atividade econômica. É inevitável, essa relação é direta. Nós não podemos agora deixar o país perder oportunidades em áreas que são importantes. Veja outras áreas que o Brasil tem contribuições importantes. Farmacologia e toxicologia. Aqui é uma tristeza, porque nós não temos um fármaco que tenha sido inventado e desenvolvido no Brasil. Então, nós temos que continuar a aproveitar esse capital de conhecimento para fazer o desenvolvimento que o país tanto precisa. Vou passar mais rápido. A compreensão de ciência e tecnologia. Aqui é um levantamento que a FAPESP fez no ano passado, em março de 2015. Aqui, pergunta. Maioria considera difícil entender sobre ciência. Aqui, quando se pergunta, as perguntas relacionadas a esse tema, 79% dos entrevistados, foi uma pesquisa Datafolha que a FAPESP encomendou no ano passado para percepção do paulista sobre a ciência que o país faz, que o Estado faz. Ciência e tecnologia são tão especializadas que a maioria das pessoas não consegue entendê-las, 79%. Aqui, 26% diziam, a escola me afastou da ciência. Outro problema de autoentendimento, 54% dizem, eu não sou suficientemente inteligente para compreender a ciência. 66% dizem, eu não consigo acompanhar os avanços em ciência e tecnologia porque a velocidade dos avanços é muito rápida.
Outros, 77% não sabem informar algum nome de instituição de pesquisa no estado de São Paulo. Nós não estamos falando do interior do Amazonas, no meio da floresta. Aqui, ó. Número de respondentes em resposta espontânea e múltipla. Espontânea, ou seja, fala o nome de uma instituição de pesquisa do estado de São Paulo, ou universidade. Ou de institutos, aqui era de institutos de pesquisa. 11% conseguiram falar algum nome de alguma instituição. 2% falaram IBGE. Aqui, ó, 0% falaram FAPESP. Ninguém sabe o que é FAPESP no estado de São Paulo, em média. Se perguntava, fala o nome de uma universidade, só 10% sabiam falar o nome de alguma universidade do estado de São Paulo. 7% falaram USP. Outros 4 falaram Unicamp. Aqui, ó. Esses aqui não sabem. 52% brasileiro não sabe nenhuma nome de brasileiro, não, de paulistas, não sabe o nome de uma universidade. E isso é interessante. Agora você pergunta assim, qual é a profissão mais admirada? Veja que contradição. Como a gente está perdendo a oportunidade de usar esse capital de credibilidade para, de fato, conseguir transmitir ensinamento e ciência para a população brasileira. 77% dos perguntados classificaram a profissão de professor como a mais admirada. Depois médico, depois cientista. Olha, 60% cientista. Curandeiro, pai de santo e político ficou meio lá embaixo, né? Eu ainda estava só nos desafios externos, viu, Xuxa? Estou perdido. Completa ausência do tema na discussão política eleitoral recente, isso é verdade, vai haver de novo nesse ano, vai ver se algum candidato a prefeito vai, em algum debate, em algum plano de governo, escrever a palavra ciência. Nós fizemos esse estudo em 2014, que foi ainda o ano da última eleição presidencial, e nenhum, à exceção de um candidato, tinha um tema ciência e tecnologia no seu programa de governo, né? Enfim. Desafios internos, eu vou passar aqui muito rapidamente. A universidade sitiada. Nós vivemos hoje tempos difíceis de comunicação e de entendimento interno dentro das instituições. O que a gente assistiu na Unicamp no último semestre está doendo ainda no coração. Hoje a Folha de São Paulo tem uma página inteira sobre esse problema. A comunidade voltou, saiu da greve, mas está completamente rachada, professores brigados com alunos e um processo em cima do outro. Então, há um problema hoje nosso em relação à universidade, né? A ciência, mais do que só a universidade, também está sitiada. Isso aqui foi em 5 de março de 2015, a invasão de um campo experimental para a plantação de eucaliptos geneticamente modificados, com melhoramento para redução de quantidade de água, aumento de aproveitamento em solos menos férteis. Isso aqui foi invasão do MST, destruindo 15 anos de pesquisa. Aqui foi uma reunião da CTN-Bio, eu estava presente, 6 de março de 2015, também, né, para a reunião. Aqui, ó, 2014, acho que isso foi, ativistas invadem o Instituto para retirar 178 cachorros que estavam sendo utilizados para avaliação de medicamentos, né, em procedimentos absolutamente estabelecidos e controlados por comissões de ética e experimentação animal. Aqui ativistas invadem aula prática com porcos na PUC de Campinas, aula de medicina. Em vez de operar em gente, estavam operando em porco e isso era proibido, segundo a cabeça dessas pessoas. Congresso reúne opositores da teoria da evolução, biólogos criticam o novo criacionismo, volta e meia tem isso. Então nós vivemos tempos difíceis em que a ciência precisa se aproximar das pessoas, não porque a gente quer só valorizar a nossa profissão, mas porque ciência é importante na vida das pessoas. Se as pessoas começarem a tomar suas decisões sem levar um pouquinho de método científico experimental, não é? Sem saber que não dá para tomar pílula de fosfetanolamina antes de você fazer uma validação experimental, não é? Que você precisa ter ciência para poder dar qualidade de vida para as pessoas, e isso não se traduz
com simplicidade. Nós vimos aí que o nosso desafio nacional é enorme nesse sentido. Outro desafio aqui, dificuldades burocráticas na gestão financeira dos recursos. Eu coordeno um CEPID, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP. Isso daqui é uma prestação de contas anual, de um ano. Isso aqui são, obviamente, as cópias que a gente tinha que fazer esses livros todos e depois mandar isso tudo para a FAPESP. Né? Imagina, depois você tem que mandar os originais também. Crises recorrentes na gestão universitária. Né? O governo gastou bilhões em obras de universidades que não estão prontas. Todos nós aqui anda por qualquer campus e vocês vão andar. Aqui esse campus é mais velho, então deu tempo de terminar. Mas esse prédio onde a gente está, ficou 10 anos feito um esqueleto aqui, para a gente conseguir terminar numa época. Né? Isso tudo porque a gente tem no país, por conta dessa absurdo de corrupção que a gente observa na gestão pública brasileira, vai se criando mecanismos no sentido de tentar bloquear a corrupção e você mata outros segmentos. Né? A ciência brasileira, você fazer a compra de 1 quilo de sulfato de amônio, trata do mesmo jeito que você está construindo uma rodovia. E você tem que fazer licitações, prestação de contas, coisas complexas. Né? Unidades da UFRJ fecham as portas por falta de serviço de limpeza. USP prevê gasto 24,3% superior ao que recebe do déficit de 1,1 bilhão. Em todos os lugares nós estamos com esses problemas de gestão, né? Por conta da gestão engessada de recursos públicos associados à ciência e tecnologia. Para nem falar dos problemas de importação. Nas avaliações, esse é talvez o último tema, viu, Xuxa? É certamente o último tema que eu queria mencionar, que é a avaliação. Nas avaliações acadêmicas por universidades, institutos de pesquisa e de projetos por agências de fomento, os comitês de pares insistem em apenas contabilizar a quantidade de publicações e resistem em considerar entre seus critérios os diferentes impactos da pesquisa, quais sejam científicos, econômicos, sociais, educacionais e culturais. O resultado disso, baixo impacto das publicações brasileiras. Eu falei do crescimento do número de publicações, e aqui é o que acontece com o impacto médio das nossas publicações. Essa curvinha azul aqui, oscilante, isso aqui é a média mundial de impacto. Você normaliza ano a ano a média mundial, e vê o que acontece com os 5 países selecionados aqui. Né? E o Brasil continua a estar por baixo de 0,7%, 0,6% de média, 0,6% do impacto médio mundial, que seria 1%. Né? A Argentina, que não está nesse gráfico, já passou de 1%. Certo? Eu faço questão de comparar com a Argentina, porque sempre é um problema, né? Não vale dizer que a seleção da Argentina foi desclassificada da Olimpíada ontem, né? Mas isso não é suficiente. Veja, mas isso é longo. Nós estamos falando de 81 para cá. Ó como cresceu a ciência brasileira de 81 para cá, em termos de publicação. Pensa como eram os nossos laboratórios há 30 anos atrás. E agora, continuamos nesse rame-rame aqui de 0,6%, 0,7%, 0,7% da média mundial em impacto. Possíveis distorções induzidas se os critérios de avaliação forem puramente numéricos. Introdução de colaboradores espúrios. Mais gente que devia estar na autoria dos nossos papers. Decomposição das pesquisas em unidades mínimas publicáveis, chamada ciência do salame. Chama o pessoal em casa para jantar, e se tem pouco salame, não tem problema, você corta mais fininho, mais fininho, mais fininho, para parecer que tem um monte no prato. Mas, na verdade, era aquele mesmo salaminho que estava lá, que se tivesse cortado direito, era um pedaço só. Então, a gente, às vezes, quebra os papers em um monte de pedacinhos, né, para poder publicar, para aumentar o número de trabalhos publicados. Fomenta a rotina. Nós temos um sistema de avaliação da CAPES, que é muito bom, que até para procurar equilibrar e não desvalorizar demais as publicações nacionais, em vez de usar fator de impacto para dar qualificar cada publicação, ele usa o Qualis. E Qualis você tem 5 níveis, basicamente, A1, A2, B1, B2, etc. E em 5 níveis você compacta todos os fatores de impacto. Então, no nível A1, por exemplo, você tem, só na física,
Nature Science, PRL, Review of Modern Physics e outras 140 revistas estão no Qualizar. Algumas muito boas, mas não dá para você falar que o cara que publicou uma Nature vai ganhar o mesmo número de pontos dentro da avaliação da pós-graduação de um camarada que publicou numa outra dessas 140, que são boas revistas em física, mas não são Nature nem Science, certo? Então, isso leva um certo fomento à rotina. Inflação de autocitações, citações recíprocas e guiadas pelo índice H. Quer dizer, hoje, além de você botar gente a mais que não devia dentro do paper, você às vezes fala assim, olha, qual é o meu paper que está faltando citação para eu aumentar o meu H de 15 para 16? Pô, aquele paper lá está com umas 14, então vou arrumar aqui um jeito de botar mais a minha citação nesses papers para ver se eu chego no índice H de 15 ou de 16, etc. Então, estou dando a dica, calma lá. Não, é bom a gente fazer com muita transparência para as pessoas entenderem que essas coisas acontecem. Citações recíprocas. Pô, nós temos tantos colegas. Fazer o seguinte, eu cito o seu trabalho, você cita o meu. Nós trabalhamos mais ou menos na mesma área. Especialmente você está dizendo aí, tem sido relatados bons materiais na área de nanotecnologia. Maravilha, aí cabe uma vírgula, um parênteses, e você pode colocar duas. Uma referência de uma revisão recente, ou você pode colocar 10 referências de outros trabalhos. Porque todos eles cabem em trabalhos recentes que têm promovido o desenvolvimento de novos materiais na área de nanotecnologia. E você bota aí o trabalho do seu vizinho, do seu amigo, etc. E ele vai colocar o seu no dele. Então, calma, gente. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Se a gente começa a fazer as nossas contabilidades só por conta dos números. Investir em melhoria de infraestrutura, inovação, divulgação científica não conta. Outras práticas científicas ainda piores, né? Fraude, que acho que é um problema que a gente precisa ter uma preocupação extraordinária. Possíveis distorções, ainda continuando. Premiar somente a quantidade e não a qualidade. Sinaliza para a direção errada, desencaminha a juventude. Você faz isso dentro do seu laboratório, com o seu aluno de iniciação, mestrado, doutorado, esse camarada vai fazer isso também depois. Acomoda os sêniores. Estou publicando meus 10 trabalhinhos por ano, por que eu vou me preocupar em juntar isso para fazer um Nature? Com os 10 eu ganho minha bolsa de produtividade, estou aqui tranquilo com meus alunos, já sei fazer. Então, isso fomenta a rotina se a avaliação for puramente numérica. Evidente que não produzir nada ou muito pouco é sempre ruim, mas publicar muito não é necessariamente bom. Você precisa olhar para a qualidade daquilo que está saindo. Não é forte endogenia, menos de 30% dos trabalhos brasileiros saem em colaboração, em outros países, colaborações internacionais. Outros países, essas médias passam de 50%. Né? Reino Unido, por exemplo. Chile, que tem uma boa ciência. O impacto médio do Chile está acima de 1. Mais de 70% da ciência do Chile tem cooperação internacional. E aí, problemas. Né? O ensino de graduação e crescentemente de pós-graduação seguem modelos antiquados e não priorizam a criatividade, a iniciativa própria e o empreendedorismo. Esse é o penúltimo slide. Simplesmente para lembrar que quando a gente fala de ciência, por muito tempo a gente se preocupava em crescer, em fazer a ciência acontecer no Brasil. Não existia. Se a gente não tivesse feito o que fizemos há 30 anos atrás, talvez vocês não estariam aqui hoje. Estariam fazendo outras coisas em suas vidas. Porque a ciência brasileira não existiria como existe hoje. Então, crescer foi uma tarefa importante, mas a tarefa ela é maior agora. Porque nós precisamos ter mais impacto. E impacto não é só impacto e relevância científica. Impacto científico é importante e essencial. Mas você precisa ter impacto econômico, impacto social, impacto ambiental, impacto educacional, cultural, artístico e em inovação. São todas essas atividades diretamente impactadas pela atividade científica. E todas elas imbricadas. Ciência e inovação, eu costumo dizer, são, duas faces de uma mesma moeda. Você não tem uma moeda só com cara ou só com coroa. Certo? Você precisa ter as duas. Ciência e inovação é assim. Você não pode ter inovação se você não tiver ciência. E ciência básica de qualidade. Mas você também não vai ter ciência num país se a gente for incapaz de transformar essa ciência em riqueza. Porque se não tiver riqueza, não vai ter financiamento para a ciência.
Por isso que quando eu dizia no título dessa palestra, o futuro da universidade brasileira e da pesquisa no Brasil, ela passa por a gente fazer uma ciência de mais qualidade. Mas essa ciência de mais qualidade tem que ter impactos para a nossa sociedade. Senão, não vai ter dinheiro para a gente continuar fazendo ciência. Certo? E a gente já está observando isso em vários segmentos. A nossa universidade aqui, a USP, é um exemplo disso. Vai tentar levantar o tema de que tem que aumentar a fatia do ICMS que é destinada à USP na Assembleia Legislativa de São Paulo. Impossível. Hoje essa é uma discussão que não passa, não é só na Assembleia. Tenta falar isso aqui na Avenida São Carlos. Tenta fazer uma passeata na cidade. Às vezes a gente acha que fazer greve, e eu às vezes falo isso para os nossos estudantes, qual é a principal atividade que um nosso aluno que entra em greve faz? É bloquear o seu outro aluno ou o seu professor de fazer qualquer outra coisa. Então fica sendo uma coisa absolutamente interna. Nós vivemos aqui dentro de nós mesmos, às vezes, e esquecemos que tem um mundo lá fora que vai botar o dinheiro, que aliás bota. Né? Eu costumo dizer para os alunos dizer o seguinte, olha, sabe aquele menino que te parou ali na esquina na hora que você parou no sinal e te pediu uma moeda de R$1 e você deu, achando que ótimo, e ele pegou esse R$1 e foi na padaria para comprar um pacote de bolachas? Se esse pacote tivesse 10 bolachas, uma delas ele não comeu. Ele deixou porque essa uma ele pagou de imposto, que é o que vai alimentar o teu salário. Então, são essas pessoas, né, e ICMS é o imposto mais transversal, porque qualquer coisa que você compre, você não precisa alguém te cobrar e mandar você pagar o imposto, ele já está pago lá dentro do preço daquilo que você comprou. Se é rico ou pobre, comprou 1 quilo de feijão, e nós não podemos comer mais do que 1 quilo de feijão, 2 pessoas, 3 pessoas. Aliás, feijão está caro pra caramba, né? Então, hoje em dia, é melhor nem usar esse exemplo. Me contaram uma piada outro dia, a Xuxa, dizendo o seguinte, o indivíduo estava na feira gritando, feijão a preço de banana, feijão a preço de banana. E aí o povo começou a juntar, aí chegava perto dele e perguntava, então, quanto é que está o seu feijão? Ele falava assim, R$3 a dúzia. A dúzia do grão. Enfim, mas então nós temos que nos preocuparmos com essas questões do impacto da ciência, tá certo? É preciso que a ciência que a gente faça tenha relevância, e esse aqui, então, é o futuro da ciência e da universidade no Brasil. Mais qualidade, impacto, relevância da produção científica, uma ciência básica e inovação, que são 2 faces da mesma moeda, maior atenção aos grandes desafios nacionais, internacionalização, inovação e patentes, apoio aos jovens pesquisadores. Né? São vocês que vão fazer a ciência brasileira. Nós aprendemos a fazer uma ciência do passado. Agora vocês têm que nos ajudar a fazer a ciência que o futuro do Brasil precisa. E essa ciência tem que ser uma ciência de relevância, de impacto, de qualidade. É mais difícil? Mas nós temos que lutar contra o sistema se ele começar a te obrigar a dizer, não basta você publicar um bom trabalho por ano, você tem que publicar 10 coisas ruins por ano. Não faça isso, faça o seu né? E se tiver, vamos fazer uma briga sobre esse assunto, né? E acho que a gente está fazendo em várias instâncias. Melhor aproveitamento dos investimentos em infraestrutura para pesquisas. Minha recomendação de 35 anos de professor nessa universidade, não tranca, no dia que você ganhar um apoio financeiro e comprar o seu equipamento, não tranca ele dentro da sua sala, deixa o teu laboratório vizinho entrar e usar, vai no laboratório vizinho, usa o dele, vamos começar a trabalhar no sistema de facilities que o mundo inteiro está fazendo. Né? O Brasil precisa muito entrar nessa nova realidade de uma ciência cooperativa. Pessoal qualificado para inovação nas empresas. A nossa pós-graduação precisa dar esta oportunidade aos nossos alunos. Então, devia ser obrigatório em todos os programas de pós-graduação uma disciplina de empreendedorismo, uma disciplina de plano de negócios. Além de ter um trabalho bacana, como o Xuxa está fazendo, desculpa, o Valtencir está fazendo. Achei que era. Perdão, viu? Mas, enfim, esse trabalho de nos ajudar a melhor comunicar a ciência que a gente faz através da escrita é fundamental.
E isso tem melhorado muito a possibilidade da gente começar a fazer uma ciência de maior impacto no Brasil. Mas a gente precisa também conseguir, né, fazer a ciência que vai precisar se escrever bem o resultado é importante, mas mais importante também é você conseguir fazer uma ciência de qualidade que te permita escrever um bom trabalho para ele ser bem publicado. Né? E também que a gente dê oportunidades para os nossos alunos para terem a perspectiva fora do mundo acadêmico. Com isso, a gente pode auxiliar o investimento em inovação pelas empresas. Se os nossos alunos que forem contratados forem bem formados, essas empresas talvez tenham mais interesse e oportunidade de investimento. Percepção da sociedade sobre o valor e importância da ciência, nós temos que trabalhar sobre essa questão, até para atrair talentos para a ciência brasileira, e sem educação básica nós não vamos andar. Esse era o meu último slide, peço desculpas, foi mais de 1h30 e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, professor Glaucio. Nós vamos ter tempo para 2 perguntas apenas aqui da plateia, por favor. Bom dia, professor. Em relação à inovação, ao incentivo da inovação dentro da universidade, eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche na Alemanha e percebi que tinha a empresa dentro da universidade fazia uma diferença muito grande. Porque quando eu perguntava uma pergunta simples para alguns alunos de pós-graduação, quanto era a bolsa que eles recebiam, eles falavam o preço da bolsa do governo, né, que estava. E aquilo respondia a 60% do valor do que ele recebia em fato, que 40% era a empresa que pagava aquilo ali. Quando a gente vê isso, a própria dedicação exclusiva, por exemplo, do professor, às vezes impede dele ter algum tipo de aditivo, de alguma outra coisa, como também poderia servir para o próprio estudante. Acho que, apesar de ter vendo alguns passos no incentivo da empresa dentro da universidade, eu acho que ainda é um pouco modesto. Eu acho que talvez novas iniciativas de colocar a empresa dentro da universidade não seria mais bem-vinda, assim, mais ousadas iniciativas? Excelente pergunta, e são certamente importantes que a gente avance nessa direção que você está falando. Nós tivemos um avanço importante no último ano, nesse ano aqui, que foi o novo marco legal para ciência, tecnologia e inovação. A Lei 13.273, de janeiro desse ano, que foi a sequência da emenda constitucional número 85, pela qual nós, ao longo dos últimos 5 anos, lutamos fundamentalmente. Ela é a nova lei de inovação no Brasil. E ela modificou todas as leis anteriores, e entre elas dá clara, né, abertura para que a empresa esteja dentro da universidade, para que o pesquisador seja copartícipe de propriedade, de titularidade, propriedade intelectual, para que ele receba até, hoje, por exemplo, a USP já mantinha isso, eu podia ter 8 horas por semana de 40 horas de trabalho de atividades chamadas externas ao regime de dedicação exclusiva. O professor da USP pode fazer isso. Hoje, professores de qualquer universidade no Brasil podem fazer isso. Né? A lei aprovou 420 horas por ano para você poder fazer atividades externas à dedicação exclusiva. A empresa hoje pode estar dentro do laboratório, usando os recursos do laboratório, não só infraestrutura, mas também materiais. Então, a lei melhorou. Precisa agora mudar a cabeça dos gestores acadêmicos. Quer dizer, esse é um outro problema. Você, às vezes, né, eu senti muito isso no CNPq. Nós, lá em 2011, eu já estava na presidência, nós fizemos, 2010, na verdade, eu estava como diretor ainda, nós lutamos e fizemos a famosa portaria número 1 de 2009, conjunta, uma portaria conjunta CAPES e CNPq, que diz o seguinte: os alunos de doutorado podem ter complementação nas suas bolsas em atividades, né, que sejam compatíveis com o escopo daquilo que estão fazendo dentro do seu projeto de pesquisa. Até então não podia, você não podia receber R$1 a mais. Hoje em dia pode. Você precisa ter aprovação do seu professor e do seu programa, né? Do seu orientador e do seu programa. Se você estiver, por exemplo, fazendo um projeto em parceria com uma empresa e a empresa quer complementar a sua bolsa, pode. Está escrito na portaria, não tem por que, mas aí vai fazer isso nos programas de pós-graduação. Os programas falam, não,
Não pode. Se tiver, eu vou tirar a bolsa, vou dar para um que não tem. Então, é um sistema que a nossa cabeça acadêmica precisa ser mudada. E velha é mais difícil de mudar. Às vezes, jovens também são, mas vocês precisam nos ajudar nessa direção de fazer uma transformação. Eu também consegui criar no CNPq uma modalidade de bolsa, ela foi aprovada, mas não tinha dinheiro para implementar. Nós temos aqui no Instituto um piloto desse programa, chamado Doutorado Acadêmico Industrial. É uma bolsa, a ideia é a seguinte, você dá uma bolsa de até 6 meses, que é o valor da bolsa de doutorado do CNPq, num pré-doutorado. Nesses primeiros 6 meses, o aluno não tem que fazer créditos e não tem que fazer disciplinas. Ele tem que sair para as empresas, construir um projeto de doutorado que tenha uma empresa participante, né, que tenha um co-supervisor de tese, que não precisa ser um doutor, na empresa, mas formalmente reconhecido pela pós-graduação como um co-supervisor, e a CAPES deixa, não há uma restrição na avaliação da pós-graduação que você tenha um co-supervisor que seja uma pessoa externa e sem doutorado, e essa empresa pode complementar até 100% no valor da bolsa. Então, depois de 6 meses, ele faz o exame de ingresso, que passa por uma banca que vai avaliar o projeto dele, se o projeto dele é um projeto acadêmico industrial. Nós temos aqui no Instituto empresas incubadas dentro de laboratórios, mediante convênios, apoio PIP, FAPESP. Né? Então, acho que estão acontecendo mudanças, mais lentas do que a gente precisava, mas nós precisamos mudar a cabeça um pouco das pessoas dentro da universidade. Muito bem, temos a segunda questão lá, out of time. Segunda questão aqui, depois temos mais uma questão que vem via IPTV. Professor, eu queria... Pode se identificar só para eu saber seu nome, de onde você é? Meu nome é Newton, faço pós-doutorado aqui com o professor Zucoloto. Certo. Eu queria saber, quando o senhor foi presidente do CNPq, por que as bolsas do CNPq elas não conseguem ter aumentos igual da FAPESP? Assim, um exemplo, não cobrir a inflação, tudo, porque chega um ponto que... E porque também a bolsa, o mesmo valor da bolsa para você viver em São Carlos, é o mesmo valor para você viver em São Paulo. Você já pensou alguma coisa nesse sentido, de tentar rever isso? E outra coisa é, por que o professor, que eu me preocupo com isso, né? Sei lá se for virar pesquisador, professor ou não, quando o recém-doutor ele entra como professor, ele se torna bolsista de produtividade do CNPq. O nível 2 do CNPq, ele paga a bolsa de produtividade, só que não tem taxa de bancada. E é onde mais o pesquisador iniciante precisa. Aqueles R$1.000 de taxa de bancada faz uma diferença danada para comprar reagente, enfim, para tudo. Porque não tem taxa de bancada para o nível 2? Que, na minha opinião, eu conversando com vários colegas que entraram recentemente, tem essa preocupação. O cara não tem dinheiro para nada, mas ganha o dinheiro da bolsa para ele. E não pode comprar reagente, aí acaba tendo que tirar do bolso. Você já teve pelo menos uma discussão nesse sentido também, se preocupam com isso ou não? É isso. Que bom que eu não estou mais na presidência do CNPq. Desde fevereiro do ano passado. Então, eu posso te responder um pouco das coisas do que eu vivi, não do que hoje está... A situação hoje é muito diferente. Nós fizemos um aumento de bolsas de mestrado e doutorado em 2013, de 25%, que cobria um pouco, foi um aumento negociado, inclusive, com a ANPG. Os valores, a ANPG nos ajudou a convencer os órgãos de gestão financeira e orçamentária do governo, né? E foi possível dar esse aumento de 25% lá em 2013. A bolsa era R$ 1.800 e passou para... Era um pouco menos, né? E passou para R$ 2.200 a bolsa de doutorado. E a bolsa de mestrado passou de R$ 1.100 para R$ 1.500. Acho que R$ 1.200 para R$ 1.500. E a bolsa de iniciação passou de 360 para 400, a bolsa de pós-doc passou de 3.300 para 4.100. Isso tudo em 2013. Evidente que isso
de lá para cá parou, está congelado e não tem aumento nenhum, e acho que isso vai refletir muito nas dificuldades econômicas que o país está passando. Primeiro ponto. Segundo ponto que você tocou, e me parece importante, é essa nós somos o país da isonomia. Né? Tudo que é público, em princípio, precisa ser isonômico, tem que ser igual. E as coisas não são iguais. Você morar em São Carlos é uma coisa, morar em São Paulo é outra coisa. Você ser um professor que publica e que trabalha e que ensina e que forma na pós-graduação e que participa das comissões é uma coisa. E você ser um professor estável, que fez o concurso, nunca passou de nenhuma outra atividade, além de dar suas 2 turmas de aula de graduação por semana, às vezes mal e porcamente, e depois andar pelo corredor do departamento não fazendo nada, isso também não faz diferença. Você tem o seu salário igualzinho daquele outro que trabalha muito. Né? Então, a tendência à isonomia é péssima em qualquer cenário, em que você não consegue reconhecer o valor, a dedicação e o desempenho. É evidente que você não pode usar isso como instrumento para prejudicar aqueles que estão fazendo coisas fundamentais. Por exemplo, você não pode chegar e falar assim, não, aquele fulano que só cuida do laboratório de ensino e trabalha pra caramba, porque ele está montando práticas, etc., ele não vai ganhar nada nunca, porque ele não publica. Não, não é essa. Você tem que reconhecer a importância, a relevância, a contribuição em todas as áreas que a universidade precisa atuar. Mas não precisa ter isonomia. Então, nas bolsas, esse é um tabu. Tenta falar que você vai pagar uma bolsa diferente pela agência. Já foi uma conquista a gente conseguir que o indivíduo possa ter uma outra atividade externa à bolsa de doutorado. Por exemplo, fazer um projeto em que a sua atividade é complementada com um recurso que veio de uma empresa. Isso já foi difícil, deu um trabalho danado. Essa portaria conjunta CAPES-CNPq foi um parto para conseguir mantê-la, né? Mas esse é um problema cultural que nós temos que superar, tá certo? Quanto à bolsa de produtividade, você tem muita razão, a bolsa 2 poderia e deveria ter. Esse tema foi discutido no Conselho Deliberativo do CNPq, foi decidido que deveria ter, e só que não tinha recursos para a gente conseguir implementá-la. Quer dizer, cada taxa de bancada de uma bolsa de produtividade equivale a uma bolsa de produtividade. Né? Então, hoje, por exemplo, nós tínhamos, né, não sei hoje, mas tínhamos lá atrás 15.500 bolsas de produtividade, entre produtividade, pesquisa e desenvolvimento, extensão inovadora. Umas 8.000 delas nível 1, um D, um C, um B, um A, e umas 7.500, acho que era o inverso, 8.500 nível 2 e umas 7.000 nível 1. Essas 7.000 nível 1, se eu pegasse todos os recursos de taxa de bancada e transformasse em bolsa, virariam 7.000 novas bolsas, né? E aí ninguém ia ter taxa de bancada. Mas não era essa a proposta, ao contrário, era conseguir ter taxa de bancada também para o nível 2. E por falta de recursos isso não foi implementado. Então você está tocando num tema que é dinheiro, basicamente é esse, recurso. E recurso que depende de políticas governamentais e depende de políticas governamentais ancoradas em suporte público, popular para a questão da ciência e tecnologia. E aí bate nessa tecla que eu te disse. Nós não temos esse tipo de apoio hoje nas assembleias, nos políticos e na população em geral, certo? Mais uma vez, se a gente sai para a rua, e numa cidade como São Carlos, que é uma cidade universitária, a opinião pública do cidadão, não do cidadão ligado à universidade, não é de que a gente é fantástico e que, enfim, nós ainda somos vistos como privilegiados da sociedade. Né? Então é complicado, nós precisamos ter mais recursos para a ciência e tecnologia, mas isso só vem se nós somos capazes de traduzir a ciência que a gente faz em melhoras para a economia e em melhoras para a população. Muito bem. A última questão vem da IPTV, um telespectador. É o André Batalhão, e ele coloca a seguinte questão. Professor Glaucius, no âmbito nacional, você vê perspectivas de aumento de recursos financeiros para o financiamento de projetos na pós-graduação a curto prazo?
Qual a principal área de interesse dos órgãos de fomento? Você pode repetir o nome? André Batalhão. André Batalhão. Muito bem, André. Outra vez, nós vivemos um momento difícil e na minha opinião, incomum na ciência brasileira. Nós já vivemos muitas crises. Eu completo em dezembro desse ano, não devia dizer a minha idade, mas não vou dizer a idade, mas vou dizer quanto eu completo. Completo 35 anos de professor nesta universidade. Eu fui contratado aqui na USP como docente no Instituto de Física de São Carlos em dezembro de 1981. E já vivemos muitas crises aqui na universidade, algumas delas muito graves. Mas, nesse momento, a gente vive uma crise que me parece mais impactante na vida das instituições, né? Nós acabamos de ver essa semana, por exemplo, um corte de 20% nas bolsas PIBIC. Não no valor das bolsas, mas no número de bolsas. Quer dizer, cortar a iniciação científica é uma das coisas mais loucas de se fazer, porque essa é a fonte de gente da pós-graduação, de qualidade, né, de gente que foge do padrão básico da graduação, de assistir aula e fazer prova, e que vai para o laboratório para fazer coisas, né, de inovação. Então, o momento é muito complicado e muito difícil de se fazer, pelo menos para mim, né, de se fazer previsões. Qual é a minha sensação? É de que nós, na universidade, precisamos entender que há outras fontes de financiamento que não apenas as agências. E as agências têm que entender que o seu recurso não pode vir de uma única fonte, tipo o orçamento federal. Isso eu acho que consegui fazer no CNPq quando estava, e não estou vendo isso acontecer mais, que é você entender a agência como uma agência de fomento do Estado brasileiro e não do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu não posso dizer assim, não, o CNPq vai distribuir o dinheiro que ele receber do orçamento da União e depois vai decidir onde vai fazer os investimentos. Isso é uma boa fonte de recursos, mas o que nós fizemos foi dizer o seguinte, não, o CNPq não depende só disso. Os diretores do CNPq, eles tinham que ir todo mês, né, a ministérios, falar com o secretário executivo de cada ministério, falar com, né, os secretários das respectivas áreas, para buscar demandas e lançar editais com dinheiro desses ministérios em temas que fossem importantes. Então, nós lançamos editais de pesquisa para tecnologias construtivas para o programa Minha Casa Minha Vida, tecnologias adequadas a assentamentos agrícolas, editais com o Ministério da Saúde em várias doenças endêmicas que vinham assolando dengue, lançamos edital, para doenças infecciosas, para obesidade, lançamos editais com o Ministério da Agricultura, em várias áreas de interesse da agricultura, enfim, e em todos esses você tinha outra vez quase que 80% a mais dos projetos apresentados do que a gente tinha dinheiro para distribuir, mostrando que a ciência brasileira está pronta para responder a essa demanda por maior engajamento, mas a gente precisa dar essas oportunidades. Então, na minha intenção, na minha compreensão, nós precisamos buscar recursos para a ciência e tecnologia além das agências de fomento. Para isso, as instituições precisam se equilibrar, para poder, né, perceber que as parcerias externas são importantes, parcerias com empresas, parcerias com municípios, com instituições públicas, privadas, hospitais, enfim, a gente precisa diversificar um pouco a fonte de recursos, né? Nós precisamos ter a perspectiva de que é possível, a universidade pública devia ter fundos, né? Fundos de doações, fundos que a gente pudesse juntar. Por exemplo, esse mês nós trouxemos aqui para o Instituto uma pessoa que veio fazer uma cooperação conosco, que é um americano que vive agora no Brasil, Chief Science Officer de uma grande empresa farmacêutica nacional, e ele já está no Brasil há 1 ano e meio, nós acabamos colaborando bastante diretamente, e na avaliação do nosso CEPID recente, ele veio para fazer o papel de avaliador externo. No dia que ele veio, ele trouxe um cheque de R$35 mil para doar para o Instituto de Física de São Carlos, para o nosso programa de atração de jovens de países carentes, limítrofes ao Brasil. Nós temos um programa para trazer jovens de outros países que não têm acesso à pós-graduação.
e que vem para cá para ter oportunidade de, durante um período, estar aqui e depois fazer uma pós-graduação no Brasil, né, com bolsas do país, etc. Fez uma doação. Eu perguntei, mas Dan, por que você vai doar esse dinheiro? Ele falou, não, eu fui carente nos Estados Unidos. E meu pai era mexicano, foi para os Estados Unidos, emigrou, eu, pelo estudo, consegui crescer e vejo o que vocês estão fazendo aqui, acho muito legal, queria poder contribuir. Doou. Foi uma dificuldade para a gente receber essa doação, não é simples. Não? Então, você precisa ter mecanismos mais ágeis para a gente conseguir buscar recursos externos. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, professor Glaucio Oliveira.